tema de hoje é vivifica-nos, Senhor, vivifica. Então vivifica você que está do outro lado, vivifica os teus sonhos, vivifica os teus projetos, vivifica, coloca diante do Senhor notório todas as suas expectativas, tudo aquilo que você tem esperado, mas não fica com seu coração dúbio não fica com seu coração oscilante, esteja no foco, esteja diante de Deus com a sua fé em ação, pedindo ao Senhor, porque assim lhe será dado, batei e assim vos abrir-se-lhe-á. Então a palavra de Deus nos ensina e nos adverte que a busquemos, porque esta palavra é viva, é vida para os nossos ossos. Então vivifica-nos, Senhor, vivifica os nossos projetos. Essa é a palavra para ti e para mim. Olha só o que diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para que as não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. Olha só o que a palavra de Deus nos ensina nesta noite, que a nossa leve e momentânea tribulação, que as nossas aflições do nosso dia, veja que a palavra de Deus diz que nós teremos aflição, no mundo nós teremos aflição. Mas diante dessas aflições, diante dessas tribulações, tem de bom ânimo. Por quê? Porque a palavra de Deus irá produzir em nós um peso muito excelente. Por isso, nós não devemos atentar para as coisas carnais, nós não devemos atentar para as coisas que nós vemos, e sim para as coisas espirituais, para as coisas que vêm do alto. E aí eu trago a você a memória que buscai primeiro as coisas de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, isso é um peso de fé, isso é o crer, isto é a posição que nós temos através da nossa confiança em Deus, de colocar todos os nossos problemas, angústias ou tribulações diante do seu altar, porque Deus não dará nada do que não possamos suportar. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2. Abre aí, você que está aí do outro lado, você já conhece. Começou lá a live profética da Rede Novo Horizonte de Comunicação. Pegue a sua Bíblia. Então, onde tem estudo da palavra, é importante que você tenha aí em suas mãos as Escrituras Sagradas, a Bíblia, a palavra de Deus, tá certo? Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Abriu aí? Vamos ler? Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Que assim diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Vou repetir. Nos deu vida, no versículo 5, nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça, ou pois pela graça, sois salvos. E aí diz no versículo 6, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o que o Senhor Jesus, perceba o que o Senhor Deus nos ensina, o objetivo ou a finalidade desta palavra, em que o Senhor Deus nos diz em que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você que está aí do outro lado, você sabe o que é pecado? Pois é. O pecado é a transgressão, o pecado é a corrupção, o pecado é aquilo que é uma ofensa a Deus, é aquilo que nos distancia de Deus. Deus quer que o nosso olhar, a nossa vontade, as nossas percepções, o nosso comportamento, o nosso sentimento, a nossa mente deve estar num único foco. O foco é Jesus Cristo e aquilo que a palavra, aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. E diante deste ensino, nós devemos seguir,
mas seguir olhando somente para Ele e não para as circunstâncias. Tendo nele este foco, a nossa confiança não estará pautada em nenhuma outra circunstância. Então o nosso sentimento, ele não irá cochear nem para a direita e nem para a esquerda, e sim terá um sentido único, um único sentido, um único caminho. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então não há outro senão através de Jesus Cristo. Você que está aí do outro lado, você quer chegar a Deus, então você não vai chegar se não for por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus entregou o seu único Filho para que através dele obtivéssemos e temos a vida eterna. Então o Senhor Jesus, rico em misericórdia, demonstra através da sua bondade um plano de salvação, a qual este caminho é um caminho estreito. Mas neste caminho há uma vida, há neste caminho uma vida em abundância, há neste caminho a resolução de todos os nossos problemas, mas não estão essas resoluções não estão em conformidade com aquilo que nós pensamos ou sentimos, mas está a resolução dessas dificuldades que nós temos humanas, dessas aflições ou tribulações, quando elas estão diante do Senhor, esta vitória que o Senhor Deus nos proporciona, ela estará estará de acordo numa confiança no crer somente e unicamente em Jesus Cristo. Então, se nós estivermos estribados demais, confiantes demais naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto, se não estiver em conformidade com a palavra de Deus, é engano. Então, queridos, eu tenho que me adequar, eu tenho que me ajustar diante daquilo que Deus tem para mim. Então, nós temos, como filhos de Deus, temos que nos ajustar diante daquilo que Deus tem para cada um de nós. E o que é que Deus tem para cada um de nós? Há uma pergunta para você que está aí do outro lado. O que Deus tem separado para a tua vida? Para a sua vida? Vida de Deus? Vida em abundância ou morte? Vida de Deus. Deus veio para trazer vida. Cristo, ele quando habita em nós, há uma fonte que jorra diretamente do seu santuário, diretamente do trono de Deus. E que através da graça, que através do Espírito Santo de Deus, ele vem, intermedia e habita em nós e faz jorrar, irá produzir. E como? Através do nosso falar, através do nosso pensar, através da nossa conduta, através do nosso portar, tudo aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Então eu digo para você que está aí do outro lado, vivifica-te. Vivifica-te através de Jesus Cristo. Vivifica-te, traga à tua memória aquilo que irá te trazer esperança. Traga o Senhor Jesus Cristo para o seu lar. Traga o Senhor Jesus Cristo para a sua vida. E deixe Ele completar a obra. O que para ti é impossível. O que para ti talvez se chegue a um desânimo. Porque talvez você tenha tentado de tudo. Ou talvez você não tenha nem força para buscar. Mas eu te digo que Jesus, ele jamais te abandonará. E que há tempo sim de buscá-lo, independente das suas forças. Busque forças em Deus. Você não pode, daí você que está aí do outro lado, você que está passando por um momento aflituoso, um momento conturbado em sua vida ou na sua família, seja no seu casamento, seja na sua vida financeira, seja uma doença que te tenha assolado, você não pode trazer
trazer este mal, esta aflição, esta dor ou este sofrimento, ali não há um ponto final. Você não pode colocar um ponto final onde Deus não colocou. Deus te diz nesta noite que, através da sua palavra, a vida, e é uma vida em abundância. Coloque os seus projetos, coloque os seus propósitos. Você não pode se estribar, queridos, aí você que está do outro lado. Você não pode se estribar numa força que é pequena, não, porque a força do homem é pequena. Se você está colocando a sua própria força neste negócio, neste sofrimento, nesta tribulação, nesta doença, nesta aflição, então, querido, não tem como sair dessa. Mas eu te digo que há uma saída. Jesus Cristo quer que você o confie de forma plena e absoluta nele. Então, queridos, vivifica-te. João capítulo 6, versículo 63 diz: o Espírito é quem vivifica, a carne para nada se aproveita. A palavra que eu vos tenho dito é vida, são Espírito e são vida. Então, a palavra que o Senhor Deus nos dá, através da sua palavra, é Espírito e é vida. Então ela vai produzir em nós a confiança, ela vai produzir em nós a esperança, ela vai produzir em nós a alegria, ela vai produzir em nós o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, que é o domínio próprio, o gozo, o regozijo, a confiança. Então, queridos, vamos aprender a seguir a palavra de Deus naquilo que ela ensina. A palavra de Deus nos ensina a colocar a nossa confiança de forma plena e absoluta em quem pode nos vivificar. E muitas vezes colocamos a nossa confiança em homem. Mas eu te digo que coloque a sua confiança em Deus. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Não pode colocar Deus na sua caixinha, colocar Deus no seu mundo, colocar Deus naquilo que na sua cultura, colocar Deus porque naquilo que você já aprendeu. Sabe por quê? Porque Deus é mistério, Deus, Ele é vida, Deus, Ele vai se apresentando a você de acordo com a sua intimidade com Ele. E aprove ao próprio Deus colocar e se apresentar a cada um conforme Ele quer. Então nós não podemos colocar Deus na nossa caixinha e dizer: ah, Senhor, isso não é, ou isso é. Não, deixa que Ele faça, deixa que Ele molde, deixe que Ele te convença, deixe que Ele te mostre. Para isso existe o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha com um único propósito. Trabalha com Cristo, trabalha com Deus, os três, eles trabalham com um só propósito. E Ele nos ensina, Ele nos convence, Ele nos direciona, Ele nos corrige. É Ele quem faz. Então deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus te mostrar qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Deixa o Espírito Santo de Deus te convencer. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar, te vivificar. Trazer para você os projetos que estavam lá engavetados. Os projetos que você acha que para você não tem mais jeito. Queridos, deixa o Senhor Deus te animar, deixa Ele te vivificar, deixa Ele te suscitar, deixa Ele te despertar. O Senhor Deus quer e requer que cada um de nós mantenhamos a nossa lâmpada acesa. A nossa lamparina tem que estar acesa. O nosso foco, o nosso objetivo, aquilo que Deus apregoa, tem que estar aceso para que possamos persistir no dia mau, para que possamos perseverar. E não podemos deixar que nada tome a nossa coroa, a coroa da vida, a vida eterna. Não, temos que perseverar no caminho.
caminho a que Deus deu a cada um de nós. Por isso, vivifica-te. Vivifica a tua história em Deus. Vivifica o teu ministério em Deus. Vivifica a tua casa em Deus. Vivifica os teus propósitos, o teu profissional, a tua loja. Vivifica a tua história com Deus. Busca aquele teu primeiro amor. Porque a força que você quer, você não vai buscar em si mesmo. Se você quer mudar de vida, se você realmente quer mudar de vida, se você está cansado da sua velha vida, se você chegou ao fundo do poço, você chegou ao seu extremo de chegar e falar: eu não aguento mais a vida que agora eu vivo, porque é uma vida frustrada, é uma vida de sofrimento, é uma vida a qual eu tenho muita carga. Eu te digo que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele vai transformar, Ele vai mudar a tua história. Por isso, hoje te digo, vivifica-te, vivifica-te. Então, o Senhor Jesus, Ele te traz nesta noite ao entendimento do que seja o arrependimento. Por que o arrependimento, pastora? Porque a vivificação, a vida em Deus, há uma necessidade anterior do arrependimento. Mas o arrepender de quê? O arrepender do pecado. Olha só o que diz no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o pecado, ele leva à morte. O pecado é a transgressão. O pecado é a corrupção da carne. E o que diz a palavra de Deus? Que nós temos que buscar sermos incorruptíveis. Então, queridos, vamos buscar a incorruptibilidade através da palavra de Deus. E através da palavra de Deus isto é possível sim. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então essa incorruptibilidade que anda de mãos dadas com a santificação, ela irá nos ensinar através da sabedoria, através da palavra de Deus, o caminho que devemos seguir para sermos aprovados diante de Deus. E não tem como ser aprovado se você não tiver com a sua lamparina acesa, se você não tiver com o seu azeite aí, queridos. Então, quando você ouvir, eis o noivo, a chegada do noivo, eis que o noivo vem, você não venha ter que emprestar o seu azeite ou pedir emprestado, porque se você pedir emprestado para aqueles que são prudentes, que estão com as suas lamparinas acesas, seu azeite em mãos, ele vai chegar para você e vai falar: vai lá e busca para quem está comprando, para quem está vendendo. Por quê? Porque esses que já estão ligados, eles já estão na prática da palavra de Deus através da obediência. Então, quando você quer ter vida e ser vivificado, você tem um caminho da obediência a trilhar. E o caminho da mortificação, o caminho da obediência, o caminho da vivificação, o caminho do arrependimento. Sim, o caminho do arrependimento. E é exatamente este caminho que é essencial para a salvação. Então, vivifica-te. Vivifica a tua história com Deus, vivifica o teu relacionamento com Deus, vivifica-te através do arrependimento. Antes, voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, queridos, vivifica-te para que a tua história seja uma história de vitória, porque Cristo, Ele quer que todos se salvem, todos se salvem. Seu Deus não faz acepção de filho, mas, queridos, filhos são aqueles que ouvem o seu pai, e que busca, através da palavra dele, o obedecer. Então, vivifica-te através da obediência, vivifica-te através do ouvir, porque a palavra de Deus diz: tem ouvidos, mas não ouve, tem visão, mas não vê. Que não sejamos esses, que ouçamos aquilo que a palavra de Deus ensina para mim e para você, para que nós conquistemos então a nossa coroa da vida, a nossa vitória em Cristo Jesus. Amém?